Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de Direito Constitucional. Para você que não me conhece, eu sou o professor Ederson Félix e eu estou fazendo uma série de vídeos com questões comentadas para a prova da OAB. Nós estamos trabalhando com Direito Constitucional e hoje nós trouxemos para vocês várias questões que foram cobradas de 2011 até 2018 com relação à parte inicial da Constituição. Então acompanhe comigo na tela. Jean Oliver, nascido em Paris, na França, ele naturalizou-se brasileiro no ano de 2003. Então, em 2003, houve a naturalização. Entretanto, no ano de 2016, foi condenado na França por comprovado envolvimento com tráfico ilícito de drogas, cocaína, no território francês, que ocorreu entre 2010 e 2014. Antes da condenação, em 2015, Jean passou a residir no Brasil. A França, com quem o Brasil possui tratado de extradição, requer a imediata extradição de Jean a fim de que cumpra naquele país a pena de 8 anos a qual foi condenado. Nós temos aqui uma questão relacionada à extradição. A pergunta é: existem duas espécies de brasileiro, o brasileiro nato e o brasileiro naturalizado. O brasileiro nato, ele pode ser extraditado, pode ser enviado para outro país para responder por crime? Não. Brasileiro nato não pode ser extraditado. Mas nós temos o brasileiro naturalizado. Será que o brasileiro naturalizado, ele pode ser extraditado e encaminhado para outro país para cumprir pena onde ele foi condenado? A resposta é: existem duas situações. Se foi crime comum, ele não poderá ser extraditado se ele cometeu crime depois da extradição. Mas, se ele cometeu crime de tráfico ilícito de entorpecentes, ele poderá ser extraditado a qualquer momento. Esta, então, é a nossa fundamentação e nós vamos ver, depois de analisar a questão, qual que seria o artigo e o inciso respectivo. A pergunta é: ele pode ser extraditado? Então, com relação à extradição, vamos verificar. Letra A. Não é possível, já que a Constituição Federal, por não fazer distinção entre o brasileiro nato e o brasileiro naturalizado, não pode autorizar tal procedimento. Errado. Primeiro, que o brasileiro nato e o brasileiro naturalizado, eles têm sim uma distinção. Tanto é verdade que a própria Constituição Federal, no seu artigo 12, parágrafo 3º, traz para nós que são privativos de brasileiro nato os cargos presidente e vice-presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, ministros do STF, os cargos da carreira diplomática, os oficiais das Forças Armadas e os ministros de Estado de Defesa. Aqui somente brasileiros natos, brasileiros naturalizados não estão incluídos neste artigo 12, parágrafo 3º. Então a letra A está errada. B. Não é possível, pois o Brasil não extradita seus cidadãos nacionais naturalizados por crime comum praticado após a oficialização do processo de naturalização. De fato, o Brasil não extradita seus cidadãos nacionais naturalizados por crime comum praticado após a oficialização do processo de naturalização. No problema que nós temos é tráfico ilícito de drogas, isso aqui não é crime comum. Letra C. É possível a extradição, pois a Constituição Federal prevê a possibilidade de extradição em caso de comprovado envolvimento com tráfico ilícito de drogas, ainda que praticado após a naturalização. Esta aqui que é a nossa resposta. Então nós temos duas situações. Eu tenho aqui o brasileiro naturalizado, ele foi naturalizado aqui. Se ele cometer crime comum após a naturalização, ele não poderá ser extraditado. Se ele cometer crime de tráfico ilícito de entorpecentes, ele poderá ser extraditado sim. Letra D. É possível a extradição, pois a Constituição Federal autoriza que o Brasil extradite qualquer brasileiro. Quando nós falamos qualquer brasileiro, eu falo brasileiro nato e o naturalizado. Quando comprovado o seu envolvimento na prática de crime hediondo em outro país, não, nós não vamos nunca extraditar o brasileiro nato, só o naturalizado, lembrando, nos crimes comuns. Olha o que diz o artigo.
Artigo 5º, inciso 51. Nenhum brasileiro será extraditado. Regra geral, brasileiro nato e brasileiro naturalizado. Mas temos uma exceção, salvo o naturalizado em caso de crime comum praticado antes. Por isso que eu falei, se ele foi naturalizado aqui, se ele cometeu depois da naturalização, não será. Se ele cometeu antes, ele pode sim ser extraditado. Então, praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Se ele está envolvido com tráfico, ele poderá sim ser extraditado. Então, essa é a diferença que nós temos. Brasileiro nato, você tem que observar o parágrafo 3º do artigo 12, quais são os cargos privativos de brasileiro nato. O brasileiro naturalizado, nós temos que lembrar que se ele cometer um crime comum antes da naturalização, ele pode ser mandado embora. Se ele cometer um crime comum depois da naturalização, ele não pode ser mandado embora. Agora, e se ele cometeu crime de tráfico ilícito de entorpecente? Ele será mandado embora daqui. Ele poderá ser extraditado caso o país tenha solicitado e haja um tratado com o Brasil. Ok?